Fala galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar uma super aula e já convido você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein pessoal? Nosso combinado. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e hoje vou ministrar aqui para vocês uma aula de língua portuguesa. Então separe seus cadernos que eu tenho certeza que é uma aula muito legal. E não estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado com a galera de Libras que leva essa aula para muito mais pessoas, então muito obrigado. Já vou deixar também uma super dica para você. Se você ainda não entra no nosso repositório do Centro de Mídias, toda semana tem aulas inéditas de todas as disciplinas, então você pode aí assistir uma aula nova aí todos os dias aí. Tem um vídeo, tem um plano de aula, tem um PPT que pode ajudar aí no dia a dia escolar, tanto do professor quanto do aluno. Já dei todos os meus recados e eu disse que nós teremos uma super aula de língua portuguesa, não é verdade? Então vem comigo, vamos descobrir qual é o título da aula de hoje? Vem na tela. Olha só, pessoal, vamos assistir uma entrevista? A habilidade que iremos trabalhar hoje é a EF35LP10. Muito bem, pessoal. Eu particularmente amo entrevistas. O que é a entrevista? É quando uma pessoa vai num programa de televisão e você acaba assistindo aí algumas informações pertinentes daquela pessoa. Eu particularmente gosto muito aí de música, teatro, a arte em geral, então eu gosto muito de assistir entrevistas aí que tem esse viés artístico. Vamos assistir uma entrevista? É a pergunta aí que eu vou deixar para vocês. Mas o que é uma entrevista? Você saberia fazer uma entrevista? Vamos supor aí que eu convido você para estar aqui comigo, aqui no Centro de Mídias. Você vai saber fazer uma entrevista? Conduzir? Escrever uma entrevista? Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Topa viajar comigo nessa viagem super legal? Então bora com a gente. Olha só, pessoal. O professor falou aqui sobre entrevista. Vamos descobrir o que é uma entrevista? Entrevista é o diálogo entre duas ou mais pessoas, podendo ser individual ou em grupo. Tem como objetivo obter informações sobre determinados assuntos e temas. Além da entrevista jornalística, existem outros tipos de entrevistas, tais como de emprego, psicológica, social. Os participantes da entrevista são entrevistados, são entrevistador, entrevistado, quem responde às perguntas, e entrevistador, quem faz as perguntas. Muito bem, então a gente percebeu aqui que existem vários tipos de entrevistas, certo? Tem a jornalística, que pode acontecer na televisão, pode acontecer na internet, pode acontecer no rádio. Então ela é jornalística. O entrevistador quer saber algum assunto, um tema específico, onde aquela pessoa que está sendo entrevistada, ela possui as informações. Ou pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma entrevista psicológica, ou pode ser uma entrevista social. A gente percebeu aí que ela pode ser feita individualmente, ou seja, um entrevistador e um entrevistado, ou pode ser em grupo, em trio, em coletivo. Então, pode acontecer diversos tipos de entrevista. Você já participou de alguma entrevista? Na escola, em um outro lugar? Eu, particularmente, já participei de algumas. É interessante aí a gente participar tanto como entrevistador, como entrevistado. Então, essa aula vai ter várias dicas super legais a respeito disso. Mas vamos continuar aqui, hein, pessoal? Tem bastante coisa pra gente. Olha só. Entrevista. Quando a entrevista é uma função social, ela tem como objetivo difusão de conhecimento, formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Ou seja, a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem que ser uma pessoa que ela, de alguma forma, ela tem muitas posições, ela conhece bem a sociedade. E a partir do conhecimento da sociedade, ela consegue trazer aí para essa entrevista informações importantes para o entrevistador. Por exemplo, uma pessoa que tem um cargo político. É uma pessoa aí que conhece bem a sociedade. Então, poderia trazer aí uma entrevista social. Um professor
que tem um trabalho aí na comunidade, também pode trazer um papel social aí, de uma entrevista de um papel social, falando sobre as circunstâncias sociais. Um antropólogo, alguém que trabalha aí com uma história de alguma comunidade ou de algum lugar em específico. Então, são pessoas aí que conseguem trazer aí, na entrevista, informações importantes sobre a sociedade. Mas temos outros tipos de entrevistas aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha com a gente. Olha só, pessoal. Entrevistas, quais as características da entrevista? A oralidade, ou seja, o discurso direto, textos informativos ou opinativos, subjetividade e linguagem formal e informal. Veja só, pessoal, a gente consegue perceber aí que a principal forma aí é a oralidade. Então, a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai dizer algo importante aí para o entrevistador. E a gente tem aí outras características, como o discurso direto, ou seja, a pessoa que está sendo entrevistada, ela tem o seu próprio discurso, discurso direto. São informações vindas da própria entrevistadora, da própria pessoa que está sendo entrevistada. Então, é um discurso direto, tá bom? Ela não vai pegar e ler um discurso de uma outra pessoa, o discurso é dela mesmo. Texto informativo ou opinativo, ou seja, sempre tem um viés de informar ou do entrevistado dar a sua opinião a respeito de algo, algo que ele acha que é importante. Então, tem sempre esse viés de informar ou de ser uma opinião do entrevistado. Muito bem. Subjetividade, porque quando a gente está falando aí sobre entrevista, a pessoa vai dar o ponto de vista dela, que necessariamente não é um ponto de vista da maioria das pessoas, ou pode ser da maioria das pessoas, mas é subjetivo. Pode ser pessoas que tenham pontos de vista a respeito desse assunto diferentes. E, por fim, linguagem formal ou informal. A gente pode ter uma entrevista aí onde a linguagem é um pouco mais formal, vamos dar um exemplo aí, uma entrevista de emprego. Geralmente aí é um pouco mais formal, porque a pessoa que está sendo entrevistada está passando suas características profissionais. Mas pode ser uma entrevista informal, mais descolada, onde pode ser feita numa praia, por exemplo, um jornalista fazendo uma entrevista aí para um surfista. Então, é um pouquinho mais descolado, é um pouco menos formal, tem uma posição mais informal. Mas tem mais coisas sobre entrevistas aqui, vem com a gente. Olha só, pessoal. Entrevista e estrutura. Qual é a estrutura de uma entrevista? Vamos supor aí, eu preciso montar uma entrevista aqui na escola. Vou entrevistar o diretor, o professor, alguém aí da comunidade. Como que eu vou estruturar essa entrevista? Será que eu pergunto qualquer coisa o tempo todo? Será que precisa ter uma regra? Então a gente vai falar um pouco sobre estrutura. Vem aqui comigo na tela. Olha só, preciso ter uma definição do tema. Claro, pessoal, preciso saber a respeito do que eu quero ter as informações do meu entrevistado. Criar um roteiro, ou seja, a partir desse tema, eu vou ter perguntas norteadoras que vão me levar ao objetivo. Qual é o meu objetivo? As informações sobre o tema específico. Um título. Vamos supor aí, eu preciso falar a respeito de desmatamento na floresta. Então, posso utilizar aí um tema aí favorável ao desmatamento. E revisão. Claro, pessoal, criei aqui a definição do tema, o roteiro. Já tem um título? Preciso agora fazer um quê? Revisar. Será que as minhas perguntas, o título, o objetivo, está específico aí, aquilo que eu quero saber a respeito desse tema? Então, eu preciso fazer uma revisão aí no final. Então, se eu conseguir pensar aí nesse roteirinho, sua entrevista vai ser demais. Eu tenho certeza a respeito de qualquer coisa que você entrevistar, vai ser muito bacana. Então, crie o seu roteiro. Olha só, pessoal, temos mais coisas aqui. Nessa aula vamos ampliar o conhecimento sobre as entrevistas e para ampliar o conhecimento sobre a entrevista, eu vou deixar um pedacinho aqui de uma entrevista super legal que aconteceu aqui no Centro de Mídias. Vamos assistir? Vem com a gente. Ele é considerado um dos mais renomados autores de livros infantis do Brasil.
Ele é mestre e doutor em educação pela USP, uma das melhores da América Latina. Verdade. Ganhador de inúmeros prêmios e com dezenas de selos, inclusive com considerados livros altamente recomendáveis. Mais de 80 livros publicados. Ele é o esposo da Thali, é o pai da Liz e da Iris. Eu estou falando de Ilan Braman. Oi, Ilan. Eu queria saber como você teve a curiosidade de saber se as princesas soltam pum. Ai, minha amor, excelente pergunta. Esse livro é o meu livro mais famoso, né? Você falou, né? Mais de 80 livros. Esse livro está em 15 países, idiomas dos mais diferentes. Está em mandarim, está em coreano, né? Vietnã, está em alemão, está um monte de línguas. E é um livro assim que é de 2008, ele foi publicado. Mas, Zânia, ele nasceu em 2007, a história. E os meus livros, eu gosto desse tipo de literatura, eles não nascem com a pretensão de educar ou de ensinar. Eu acho isso muito arrogante da parte de um autor que achar que a gente vai, vou ensinar a moral, os bons costumes. Eu acho isso, na verdade, eu não gosto desse tipo de literatura. Eu gosto de uma literatura, como leitor e como escritor, que nasce da vontade que eu tenho de escrever, que é uma vontade minha, genuína, quando ela vem de uma forma não dirigida, ou seja, as minhas histórias elas nascem quando eu tenho vontade de pesquisar histórias antigas. Eu tenho muitos livros de contos turcos, contos brasileiros, contos africanos, então eu vou pesquisar, essa é uma vontade, eu vou recontar. E normalmente, assim, quase todos os outros nascem de acontecimentos do meu cotidiano, que eu pesco, eu brinco que eu sou um pescador do cotidiano. Eu estou lá com a vara de pescar, acontece alguma coisa, eu pesco. E do que eu pesquei com o encontro, né, com a minha infância, com as minhas... Né, o meu pensamento dessa colisão do acontecido com o meu mundo interior vai nessa literatura. Então é uma literatura que eu chamo mais intuitiva e mais orgânica. Por isso que você tem essa sensação, né, que é engraçado, que é leve, que você se identifica, que você se emociona. Porque eu não pensei nada disso. Eu falei, vou emocionar a Thalita. Não, se eu quisesse emocionar, não ia funcionar. Não funciona assim. Os artistas que eu gosto como adulto, que leio, que curte muito arte, trabalham um pouco também nesse esquema. As princesas, Ania, nasceram assim de um pum de verdade. Então, eu não fiz um livro pensando as pessoas fazem essa análise, né? Em normalizar, né, as coisas das princesas, elas são mortais. Olha só que entrevista super legal. Infelizmente, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, então a gente não consegue assistir ela inteira na íntegra. Mas se você quiser ir, procura no nosso repositório a entrevista com o Ilan. Tenho certeza que você vai amar também, pessoal. A gente está chegando no finalzinho daqui da aula e eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês fazerem com os professores. Qual é o assunto da entrevista que você assistiu? Antes de a entrevista iniciar, parece alguma fala do texto introdutório. Se sim, qual é a perspectiva e importância para a entrevista? E por último, qual foi a parte da entrevista que você considera mais interessante? Essa entrevista aqui está também no nosso repositório como indicação aí. Então, quem quiser assistir ela completa aí, pode assistir aqui no nosso repositório, tá bom, pessoal? Estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Infelizmente, vou deixar aqui para vocês a nossa avaliação. Se você gostou aí de falar a respeito sobre entrevistas e viu quanto que é importante e como pode ser super gostoso aí criar um roteiro de entrevistas, avaliei positivamente a nossa aula. Estamos chegando ao fim, espero vocês nas próximas aulas, hein, galera? Tchau, tchau!